galerinha linda do meu coração, como estão meus meninos e minhas meninas desse país imenso, lindo, maravilhoso, de norte a sul, de leste a oeste? Espero que todos estejam bem. A professora Esther hoje está muito feliz de poder estar aqui trazendo mais uma história para contar para vocês. Nossa história de hoje é super da hora, porque a nossa história de hoje passa num ambiente que eu tenho certeza que vocês gostam, que é a escola. O título da nossa história de hoje é O Computador da Mente. Então vamos à nossa história? Bom, hoje os nossos personagens são dois meninos, o Clóvis e o André. O Clóvis e o André estavam indo para a escola. E aí o Clóvis foi e perguntou para o André: "O André, por que ontem você não deu umas porradas no Luiz quando o Luiz deu aquela dividida com você na hora do futebol e te derrubou?" "Ai, mas se fosse eu, olha, eu tinha enchido ele de porrada." Aí eles estavam indo rápido para a escola porque eles já estavam atrasados. Aí o André falou: não tem por que brigar. Só que o Clóvis ainda não conhecia Jesus. E o André queria que seus coleguinhas aceitassem Jesus e conhecessem Jesus como ele conhecia. E aí ele ficou pensando em qual resposta dar para o Clóvis para que não pudesse estar indo contra aquilo que ele estava aprendendo lá na igreja, sobre o que estava escrito na Bíblia. E nisso eles chegaram na escola. Aí o Clóvis pegou e falou: "Ai, como é chato vir para a escola. Por que a escola não é legal igual futebol?" Aí o André falou: "Não, a escola é legal, Clóvis. Da escola eu só gosto da aula de educação física e da hora do lanche, do recreio." E tem muitos que pensam assim mesmo. Mas daí eles entraram na sala de aula, tiveram sua aula de matemática e eles estavam ansiosos porque eles gostavam muito da aula de ciências. E aí, porque eles estavam o quê? Aprendendo sobre o cérebro humano. E aí começou a aula de ciências. E o professor foi e perguntou para eles, né? "Crianças, vocês lembram do que foi que nós aprendemos ontem? Quem pode me dizer quanto que pesa um cérebro?" Aí o Clóvis ergueu a mão: "Professor, mais ou menos 1,3 kg." Ele tinha lembrado que na aula anterior o professor tinha trazido uma balança para a sala de aula e tinha colocado um peso na balança de mais ou menos 1,3 kg, e do outro lado ele foi colocando amendoim até equilibrar o peso. Ele falou: "Tá vendo? Ó, o nosso cérebro é esse peso aqui, 1,3 kg. E olha só a quantidade de amendoim para dar 1,3 kg." E aquilo ficou fixado no cérebro deles, porque depois todo mundo comeu bastante amendoim na sala de aula, na aula anterior. E aí o professor continuou fazendo as perguntas para ele lembrar: "Qual é o nome da ciência que estuda o cérebro?" Aí a mais esperta da sala, que era a Sofia, falou: "Neurologia, professor." Ele: "Muito bem, certo. E quais são os principais alimentos do cérebro?" Aí o Clóvis falou bem assim: "Açúcar e oxigênio." E o professor continuou perguntando e perguntou para eles: "E como chama esse açúcar do cérebro?" Aí foi a vez do Lucas falar: "Glicose, professor." "Professor, muito bem. Agora eu vou fazer para vocês uma pergunta que eu espero que vocês saibam. Como vocês sabem as respostas das perguntas que eu acabei de fazer para vocês?" Aí o Lucas falou bem assim: "Ah, professor, é que o meu pai é neurologista, então eu já tinha ouvido falar sobre o cérebro." Aí a Sofia falou: "Ah, professor, é que eu peguei um livro de ciências e fui olhar o que estava lá escrito sobre o cérebro." O professor: "Muito bem, isso mesmo. Tudo que vocês disseram é verdade, mas nenhum de vocês ainda me deram a resposta que eu gostaria de ouvir. Sabe qual é essa resposta, criança?" Aí eles: "Não, professor. Todos vocês foram programados para responder as minhas perguntas." Aí os alunos ficaram assim:
Programados, professor? E o Leonardo perguntou: o que o senhor quer dizer, professor? Quando o senhor diz que nós somos programados, dá a impressão que nós somos computadores. Aí o professor falou bem assim: isso mesmo, você pensou certo. Isso mesmo, Leonardo, disse o professor, puxando lá o seu notebook para a mesa. Ele prosseguiu, ó. Imagina esse meu computador aqui, ó. Acabou de ser fabricado. Uma pessoa pode ligar ali na tomada, mas se ele não tiver um programa dentro dele para funcionar, ele não vai funcionar. Ele vai simplesmente aparecer a tela lá sem nada. Ele precisa ser programado, precisa se instalar um programa nele para que ele funcione. O computador é rápido e faz com perfeição tudo o que você quiser. Mas para isso, ele precisa o quê? Ser programado. Vocês falaram sobre o cérebro humano porque eu ensinei para vocês na aula de ontem. Então, vocês buscaram lá dentro do cérebro de vocês as informações que estavam gravadas nas células do seu cérebro, que foi o que eu falei para vocês ontem. Aí, algum dos alunos queria interromper, ele pegou e falou: olha, um momento, calma, eu sei que todos vocês querem fazer pergunta, todos vocês querem saber, mas deixa o professor continuar aqui a aula. Aí ele foi e falou: vocês falaram sobre o cérebro humano, o que eu ensinei para vocês. E o nosso cérebro tem uma coleção de células nervosas ou neurônios. Há, no mínimo, 10 bilhões de células no nosso cérebro e pode chegar até 100 bilhões de neurônios no cérebro. Mas 10 bilhões é o número mínimo. E imagina se você pegasse um barbante e colocasse 10 bilhões de moedinhas, uma em cima da outra, e depois que vocês empilhassem esses 10 bilhões de moedinhas, vocês pegassem um barbante e fossem medir. Vocês dariam 6 voltas no planeta Terra com este barbante e ainda iria sobrar barbante, para vocês verem a quantidade de neurônios que existe no nosso cérebro. Quantas células são chamadas de neurônios no nosso cérebro? Quem sabe levanta a mão. Aí todos levantaram a mão. E o professor disse: no mínimo, quantas células existem? Aí toda a turma falou: 10 bilhões, professor. Viram? O professor falou: o cérebro de vocês gravaram numa daquelas células essa pequena informação. E assim acontece com tudo o que vocês sabem. Então, assim, crianças, o professor continuou: o computador, quando acaba de ser fabricado, ele é apenas uma máquina que tem um botão de liga e desliga. E aí você precisa inserir o programa nele, porque se você não inserir o programa, ele não vai fazer o que você quer. As lojas em geral hoje em dia já vêm dos computadores, já vem com um pacote de programas, né? Que é muito conhecido, que é o programa Windows Office. É um dos mais usados, disse o professor. Aí a Luzia falou: ah, professor, lá na minha casa a gente tem o computador com programas Windows Office. Aí o professor falou: isso mesmo, isso mesmo. Mas existem outros programas além desse, que a gente só instala quando necessário. Existe também outros computadores, outras marcas de computadores, como o Apple, que tem lá o seu programa de computador. E o professor abriu um documento digitado no seu notebook e mostrou para a classe. Falou: olha só, quando você está fazendo um trabalho, você às vezes não consegue terminar. Daí o que você faz quando você não consegue terminar o trabalho naquele dia? Aí o André levantou a mão: ah, professor, a gente pega o trabalho e salva. O professor falou: muito bem. Aí ele falou assim: mas e se eu fizer isso? E foi e puxou o fio do computador dele, do notebook dele, da tomada.
O que acontece se eu desligar o computador da eletricidade? Enquanto ele falava, alguns dos alunos falaram: ei, professor, o senhor desligou, apagou tudo, agora o senhor perdeu tudo. Alguns computadores, como o meu notebook, possuem uma bateria dentro dele. Então, me permite que eu, mesmo ele estando fora da tomada, me permite que eu continue trabalhando por mais algum tempo, mesmo com o fio desligado da tomada. Agora, se eu estiver digitando um texto, eu posso salvar o meu trabalho sem problema, porque a bateria dele continua usando. Mas no computador da sua casa, daqui de repente, puf, acaba a energia. Ele não tem bateria. O que acontece com o seu computador? Se você não tiver salvo lá, estiver digitando e salvando o seu trabalho, você perde tudo. E aí o professor começou a andar pela classe e falou para as crianças, né, para os alunos: vamos fazer uma comparação. Mesmo que você tenha, qual é o nome da nossa diretora? Aí os alunos pegou e o André ficou assim: mas o que tem a ver a diretora, o nome da nossa diretora com o computador, com a aula de hoje? Aí todo mundo falou: Denise! Denise, professor! Muito bem! O professor falou: certíssimo! Sabe por quê que vocês sabem o nome dela, mesmo sem você ter mencionado o nome dela hoje? Porque essa informação está guardada na memória de vocês. Então, mesmo nós não tendo visto a dona Denise hoje, até agora não ter falado o nome dela, vocês se lembraram o nome dela, porque o seu cérebro tinha essa informação gravada, guardada lá dentro dele, porque o nosso cérebro, crianças, ele consegue guardar mais informações do que todas as bibliotecas do mundo. Aí a Sofia falou: professor, eu não entendi uma coisa. O senhor disse que ia fazer uma comparação. O professor falou: calma, Sofia, espera lá. O cérebro humano, ele continuou, é capaz de guardar muita, mas muita informação. A memória de um computador também pode armazenar muitas informações, mas pode acontecer algum problema, especialmente se alguém que for mexer no computador não souber mexer. Dá que tá lá o computador, um monte de aba aberta lá no computador, e vai alguém que não sabe mexer e fecha aquelas abas e clica tudo e não salva. Aí você vai perder. Aí joga tudo pra lixeira, vai lá na lixeira e deleta tudo. O que aconteceu? Perdeu todas as informações. E aí o Cláudio falou: mas professor, se perder não consegue salvar? Ele falou: às vezes pode ser que o técnico salve, mas se você tiver jogado na lixeira e falando excluir definitivamente, você perdeu tudo. Não tem como recuperar. E o pior ainda, quando tudo que está gravado se perde. Já pensou se você tinha lá no seu computador uma foto, perdão, crianças, uma foto assim que você amava e foi deletada? Ou um trabalho, ou um vídeo? Perdeu, não tem como. E a classe permaneceu em silêncio por alguns momentos, pensando naquilo que o professor tinha dito. Aí o André ficou pensando em tudo que ele já tinha gravado nas células do seu cérebro. E ele se lembrou de que no domingo anterior ele tinha estado na igreja, né? E na escolinha o professor tinha lido para ele, o professor da escola dominical, o versículo do Salmo 139 e o versículo 1, que está escrito bem assim: ó: Senhor, tu examinaste a fundo a minha alma e conhece todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando eu estou descansando, quando eu estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Ele falou: nossa, o Senhor sabe de tudo, olha. E ninguém precisa ensinar nada para Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou tudo que existe na terra. Ele é criador de todas as coisas e ele não precisou ser ensinado. Ele sabe e ele conhece tudo. Deus não precisa ser programado como um computador, pois ele sabe de todas as coisas, desde
o princípio. E aí, o professor continuou explicando sobre o cérebro. E o André, que estava lá perdido nos seus pensamentos, de repente ele voltou para a aula de ciências e o professor estava falando. O computador faz muitas coisas rápido. Às vezes eu passo um trabalho para você, se você for escrever lá no caderno ou na folha de papel, você vai demorar, porque você vai ali, ó, com essa mão. Mas se você vai no computador e digita, você faz aquele trabalho bonitinho. Aí às vezes, se você está fazendo o trabalho no papel, você às vezes vai apagar, se tá escrito a lápis, você apaga a borracha, beleza. Mas se você escreveu a caneta, você vai apagar ou vai passar um branquinho, vai ficar feio o trabalho. Já no computador, quando você digita lá bonito, corrige os erros, faz a diagramação, coloca na impressora, imprime e traz para mim aquele trabalho bonito. Por quê? Porque o computador fez isso para você. Mas o computador só tem serventia se ele estiver ligado para fazer esse trabalho perfeito. Se ele estiver desligado, o computador não vai ter nenhuma utilidade. Aí o professor ergueu uma das mãos e apontou para a própria cabeça e falou para os alunos: entretanto, o seu cérebro lembra. Você não pode desligar o seu cérebro. Se seu cérebro for desligado, é porque você morreu. Aí seu cérebro apagou. Ele faz você pensar nas coisas que estão gravadas. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo o que você faz a cada dia, entra no seu cérebro e fica gravado junto com as outras coisas que você já sabia. Quanto mais você utiliza uma informação gravada no seu cérebro, mais rápido o seu cérebro faz com que você lembre. A professora Esther vai dar um exemplo para vocês. Digamos que você lê uma palavrinha lá num livro. Vou dar uma palavra aqui bem difícil para vocês. Inconstitucionalisticamente. Olha que palavra grande. Aí você pegou um livro e você leu essa palavra, inconstitucionalisticamente. Então, os seus olhos é a tela do seu computador, ou seja, do seu cérebro, porque seu cérebro é seu computador. Os olhos são a tela. Então, você leu a palavrinha, o seu cérebro guardou. Aí, passado um tempo, lá 2, 3, 4 dias ou uma semana, o professor vai e dá um ditado para você e fala: escrevam aí a palavra inconstitucionalisticamente. Aí você já viu aquela palavra, você teve contato com ela porque você leu ela, seu cérebro guardou. Aí seu cérebro manda para sua mão o comando para você escrever a palavra inconstitucionalisticamente. E você não fica em dúvida como escrever a palavra, porque o seu cérebro leu e gravou e guardou. Então, por isso, crianças, que é importante a leitura, porque a leitura ela faz com que você grave as palavrinhas para quando você escrever de forma correta. Aí, voltando à nossa história, o professor foi e falou para vocês, ó, o seu cérebro lembra de todas as informações que vocês guardam. Desculpa, o professor está se recuperando de um resfriado. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Você usa a informação gravada no seu cérebro para escolher o que você sente a respeito de uma pessoa. Digamos que o seu vizinho, ele pega e joga sujeira no seu portão. Quando o papai está saindo com o carro, o seu vizinho vai lá e já bateu no carro do seu pai, amassou o carro do seu pai. Aí, esse vizinho, a sua casa não tem muro. Ele pega, o cachorro dele vive pulando para o seu quintal e estragando todo o seu gramado. O que você vai guardar no cérebro sobre esse vizinho? Não gosto desse vizinho. Ai, por que ele não muda daqui? Por que ele não vai embora daqui? Ai, que homem chato. Então você guardou no seu cérebro informações negativas sobre esse vizinho. Você vai querer ver esse vizinho? Você vai querer ter contato com ele? Não. Quando ele estiver chegando, você vai querer sair, você não vai querer dar bom dia nem boa tarde. Porque você guardou no seu cérebro lembranças negativas desse vizinho.
Mas digamos que esse vizinho faz o quê? Ele vai e traz para você. Ele é um bom vizinho. Ele, quando você fala, bom dia, boa tarde, vizinho. Trata você bem. Ele não deixa o animal dele vir fazer bagunça no seu quintal, porque ele deixa o animal dele, quando vai falar, não vai fazer cocô, não vai fazer sujeira no quintal do vizinho. Quando você precisa, ele está lá para poder te ajudar. Qual vai ser a informação que você vai guardar desse vizinho? Nossa, esse vizinho é bacana, esse vizinho é legal. Então, você vai guardar boas informações desse vizinho. Então, crianças, o professor escreveu na lousa: tudo que você pensa, você sente, você faz. Então, tudo o que o seu cérebro pensa, você sente e você acaba fazendo. O que você pensa determina o que você sente e o que você sente determina o que você faz. Por isso é muito importante, criança, você ter cuidado com aquilo que você coloca na sua mente, porque a sua mente grava tudo o que você faz, o que você vê, o que você diz. O nosso cérebro, ele guarda, ele é o computador nosso. Lá no computador, se você não gosta de algo, você vai e deleta. Se você tá num site lá que não é para você, você vai e sai daquilo. Mas o nosso cérebro não. O nosso cérebro, tudo, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, o nosso cérebro guarda. Então, o nosso cérebro, ele não deleta a informação. Aí o Clóvis foi cutucou o André e falou bem assim: parece que meu cérebro só deleta as informações no dia da prova. E o André deu risada, falou: é pior que é verdade. Nosso cérebro parece que só deleta isso. Aí o André se lembrou do que o professor lá da escola bíblica tinha falado sobre 2 homens. Ele falou: nossa, se eu tivesse na escola dominical, com certeza o professor lá teria falado sobre isso também. Ele se lembrou do que o professor tinha ensinado sobre Judas, porque Judas, ele começou a guardar no seu coração sentimentos ruins. Ele ficou bem assim, pensando, quando ele viu que Jesus não ia fazer o que ele queria, que Jesus não tinha vindo para colocar aqui na terra o reino, implantar o reino terreno, que Jesus, ele não ia guerrear contra os romanos para salvar o povo de Israel, porque o reino dele é o reino celeste, é o céu. Ele veio para proclamar o reino de Deus, o reino dele. Então Judas começou a ficar com raiva, porque ele queria que Jesus pegasse nas espadas e livrasse o povo de Israel dos romanos. E aí ele começou, e ele era o quê? O tesoureiro do ministério de Jesus, porque Jesus tinha Judas como tesoureiro. Era ele quem guardava as doações que as pessoas davam para Jesus. E através daquelas doações, Jesus pagava lá uma hospedaria, Jesus alimentava a multidão, Jesus pegava um transporte, um barco para poder ir de um lugar para o outro. E Judas colocou bem assim na cabeça esse pensamento: talvez as pessoas hoje vão pagar bem se eu contar para elas que Jesus vai precisar de mais dinheiro, talvez eles me dêem. Aí, quando ele soube que Jesus não ia fazer o que queria, sabendo que os fariseus queriam matar Jesus, ele falou: talvez eles me paguem bem pela essa informação. E aí ele colocou: eu vou ver uma boa hora para atrair Jesus. Quando é que ele vai ficar longe da multidão para poder eu fazer o que tem que ser feito? Então Judas, ele encheu a cabeça dele de pensamentos negativos, de pensamentos ruins. Ele fez o quê? Ele pensou negativo, ele sentiu, colocou lá no seu coração um sentimento de coisas ruins, que é o quê? Que é o pecado, e ele fez, ele traiu Jesus. Aquilo que ele colocou, que ele pensou, que ele sentiu, ele foi e fez, crianças. Esse é um exemplo negativo na Bíblia
de que nós devemos guardar a nossa mente, guardar dentro da nossa cabeça bons pensamentos, fazer com que os nossos olhos vejam coisas boas. Às vezes você está lá na frente da televisão, na frente do computador, vendo um programa bom, aí de repente muda, vê uma coisa ruim, você não deve assistir. Desliga a televisão, sai daquele site do computador que tem coisas que não são boas para o seu cérebro, para que você alimente seu cérebro de coisas boas. E aí, ele ficou também, se lembrou de outra história, um exemplo bom que ele tinha aprendido lá na igreja, na escola bíblica. Foi o exemplo de José, que José também passou por sentimentos fortes, sentimentos conflitantes. Porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Era para ele ter raiva dos seus irmãos. Ele não guardou a raiva, porque o papai dele, Jacó, sempre falava para ele, explicava para ele sobre Deus, sobre as maravilhas, como Deus é bom. Então José tinha o coraçãozinho dele cheio de bons sentimentos. E uma vez, José, quando os irmãos deles, com ciúme dele, vendeu ele para os mercadores, e ele foi parar no Egito como escravo, ele que era o filho preferido do seu pai, foi ser escravo no Egito. Lá, quando ele estava sendo escravo, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele, que tinha sido o filho preferido do papai, agora era um escravo. Mas mesmo ele sendo escravo, ele tinha dentro do seu coração Deus, cheio de sentimentos bons. E aí ele passou por uma situação que ele poderia ter agido como Judas, ter pecado. Porque a mulher de Potifar queria que ele pecasse. Levou ele, tentou ele para ele pecar. Ele, não, eu não vou fazer isso. Como que pode? Você quer que eu traia o meu Deus, aquele a quem eu amo? Nunca, jamais eu vou fazer isso. E aí ele foi tentado, mas quando ela viu que ele não ia ceder, que foi o agarrou para que ele pecasse, ele saiu correndo, ele fugiu. Por quê? Ele pensou, teve sentimentos bons, ele sentiu que não devia fazer o que era errado e ele não fez o que era errado. Então, o André, ele ficou pensando, puxa, quantas coisas boas eu aprendi hoje. Assim como eu aprendi também sobre as coisas boas que Deus faz para nós. E aí, o André, ele lembrou de outro versículo que ele tinha aprendido lá na escolinha, que está lá no livro de Filipenses, 4 e o versículo 8, que está escrito, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós devemos colocar dentro da nossa cabeça, crianças, dentro do nosso cérebro, só bons pensamentos. Procurar pensar mais em Deus, procurar fazer coisas que agradem a Deus e não ter sentimentos ruins. O que eu posso ter como sentimento bom? Amar o meu coleguinha, tratar bem o meu coleguinha, respeitar o papai e a mamãe, respeitar o professor na escola, procurar fazer o que é certo, ajudar a mamãe em casa, fazer as minhas tarefas na escola. Isso são sentimentos bons que eu guardo dentro do meu coração. Quais sentimentos ruins que eu devo deixar de lado? Eu devo deixar de lado falar palavrão, xingar o meu colega, procurar briga e confusão na escola, desobedecer a minha mãe e o meu pai, desobedecer o professor na escola, maltratar o meu coleguinha. Isso são sentimentos e pensamentos ruins que eu devo deixar de lado. Então, é a Bíblia que está falando. Esse é um versículo maravilhoso. Tudo que é bom, que é puro, que é agradável, que é amável, é nisso que eu tenho que pensar. Principalmente vocês, crianças, que vocês são a geração da tecnologia. Ali vocês têm
o mundo da informação na palma da mão de vocês, do celular. Às vezes vocês estão lá no celular jogando um joguinho ou estão assistindo um vídeo, de repente aparece lá para vocês um site de coisas que é para adulto, que não é para vocês ver. Se afasta disso, porque se você coloca dentro do seu cérebro, fica vendo esse tipo de coisas que não é para a idade de vocês, que não é para você, você vai guardando aquilo. Às vezes também um desenho, porque tem desenho que nem a professora Esther gosta de assistir desenho animado, mas eu tenho os meus desenhos assim que eu gosto de assistir. Eu não vou assistir um desenho que tem lá cheio de demônio, cheio de luta, cheio de briga, porque eu vou guardar aquilo no meu cérebro. Aí se eu tô vendo lá um desenho, tô jogando um jogo, tô assistindo um filme que só tem luta, porrada, tiro, bomba, eu vou guardar isso, eu vou ficar uma pessoa revoltada, eu só vou querer brigar, só vou querer confusão, em deva de eu querer brincar com meu coleguinha de pega-pega, de esconde-esconde, jogar bola, quando eu estiver brincando com ele eu vou só querer empurrar, só vou querer dar soco, dar porrada. Por quê? Porque o meu cérebro armazenou essas informações negativas. Agora, se eu assisto um desenho lá que tem uma comédia para mim poder dar risada, um filme de comédia, se eu assisto um programa legal lá que fala sobre Deus, que ensina versículo da Bíblia, que nem a professora Esther está aqui ó, na internet ensinando histórias para vocês, contando história. Se eu coloco só coisas boas para dentro do meu cérebro, então eu também vou o quê? Tudo que eu penso, né? Olha só, tudo que eu penso, eu sinto, eu faço. Então, ó, o meu pensamento determina o que eu sinto. O meu sentimento determina o que eu faço, tá bom? Então, espero que vocês, com essa lição, prestem atenção no que você está ouvindo, no que você está vendo e no que você está fazendo. Será que isso que eu estou vendo, que eu estou fazendo, está agradando a Deus? Porque Deus, Ele quer que nós façamos aquilo ó, que é agradável, aquilo que é bom e que é nobre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje a história foi um pouco mais longa, mas espero que vocês tenham gostado dessa história. E ó, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seu colega, tá bom? Às vezes você vê um coleguinha lá que tá fazendo coisa errada, fala, cara, não faz isso não. Assim como Clóvis, ele queria saber por que o André não tinha batido no Luiz lá no jogo de futebol no dia anterior. E aí o André foi e contou para ele, eu não bati nele porque eu tenho Jesus no meu coração e eu aqui dentro eu só tenho bons sentimentos. Então eu tenho que mostrar para o Luiz que bater e que brigar não é o correto a fazer. Que eu tenho que mostrar para ele que eu tenho que demonstrar amor, que eu tenho que amá-lo, que eu tenho que pedir desculpa, que eu tenho que ter Jesus dentro do meu coração. Então, assim como o André demonstrou amor pelo próximo e não quis procurar confusão, você também demonstre amor pelo seu colega e demonstre que dentro de você mora Jesus, o Salvador. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.